Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Senhor, precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito, para nos conduzir a toda a verdade. Agradecemos, pois o Senhor nos prometeu que o Espírito Santo falaria de Cristo, anunciaria as coisas vindouras. Que assim seja, Senhor. Nessa manhã, só possa nos edificar, nos instruir pelo Teu bom Espírito. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Então aí no versículo 9... diz que João estava na ilha chamada Patmos. João estava em prisão. Domiciano, Tito, Flávio, nome bonito, mas pessoa má, imperador, aprisionou João na ilha de Patmos. O que causou a prisão de João? O que o levou à prisão? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, naquela época, a palavra de Deus foi censurada, o testemunho de Jesus proibido. Naquela época, o imperador Domiciano exigia adoração para si mesmo, e os irmãos não adoravam ninguém, a não ser Deus. Obrigava os irmãos que, pelo menos, queimassem incenso ao imperador. Mas os irmãos confessavam unicamente como Senhor a Jesus Cristo, não imperador, nenhum homem sequer. E por causa disso, então, João foi aprisionado na ilha chamada Patmos. Essa ilha perto ali da Grécia, perto de Turquia hoje. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito. Nós podemos, irmãos, andar segundo a carne ou podemos andar segundo o Espírito. Mas a vontade de Deus é que andemos sempre no Espírito. E João estava então naquele dia do Senhor, no domingo, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, no Espírito. O irmão João está passando por uma situação de tribulação, de angústia, de aflição. Mas isso não leva a reclamar, a murmurar, isso não leva a andar segundo a carne. Mesmo naquela situação difícil, ele se encontra no Espírito. Jesus Cristo espera, Deus espera adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Jesus Cristo espera que nós ofereçamos, mesmo em situações difíceis, sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome.
Então ele está em espírito no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Desde que Jesus ressuscitou, irmãos, a igreja, os irmãos adotaram como lembrança o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E já se vão mais de 60 anos desde que Jesus ressuscitou. E domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, João se lembra de Jesus. No dia do Senhor, há mais de 60 anos atrás, então Jesus ressuscitou. 60 anos passados, João continua firme, perseverante na fé. Ouvi por detrás de mim, versículo 10, grande voz como de trombeta. Então, por detrás a voz veio. Por detrás a voz veio. O que a voz dizia? Versículo 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a voz diz: o que você está vendo, o que você vê, escreve. Então era interesse daquela voz que houvesse escritura, que fosse escrito. Lá em Abacuque, Deus manifesta a sua vontade de que as suas palavras, as palavras proféticas, deveriam ser escritas em grandes letras, até o que passasse correndo pudesse ler. Aí então uma antecipação dos outdoors. Você passa na estrada, tem um outdoor, uma palavra, uma frase grande, escrita em grandes letras. Você tem capacidade de ler. Mostra o interesse daquele que anuncia e vender, de conquistar. Deus então em Abacuque diz, escreve em grandes letras. Há o interesse de Deus de que se tome conhecimento da profecia, do que vai acontecer. Deus não nos quer ignorantes. Deus não nos quer pegar de surpresa acerca daquilo que vai acontecer. Então a voz dizia por trás de João: o que você vê, o que vê, escreve. Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então certamente ele deveria fazer 7 cópias. Manda às 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? Identificadas aí, versículo 11: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, naquela época numa região chamada Ásia Menor. Hoje seria na Turquia, 7 igrejas, lá na Turquia. E se os irmãos verificarem geograficamente, Jesus está dando a ordem para que seja feita no sentido horário. Éfeso, para mim é assim, para vocês é o contrário. Assim, o relógio de vocês funciona assim? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, sentido horário. O Senhor tem o controle da história, o controle do tempo. Para nós hoje, para exemplificar, então vamos dar um exemplo. Escreve para Patos de Minas, Presidente Olegário, Vazante, João Pinheiro, São Gonçalo, Varjão, Tiros. Mais ou menos assim. Então as 7 igrejas são identificadas com 7 localidades, 7 cidades. 7 cidades. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Irmão, nós estamos interessados não apenas em ouvir, mas nós também estamos interessados em ver. Aquelas pessoas mal educadas, né? Nem olha no olho quando cumprimenta. Bom. Nós queremos ouvir e queremos ver. E é o interesse de João. Então ele olha para trás, procurando a origem, a fonte da voz. Ele quer ver quem está falando. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então, se há uma voz, há alguém que pronuncia, alguém que fala, alguém que emite essa voz. E João quer saber, quem está falando comigo? Quem fala? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito,
e com uma cinta de ouro. Então ele quer ver quem fala com ele, mas antes de ver quem falava, ele vê os candeeiros. Ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio desses candeeiros de ouro, ele vê quem falava. Alguém semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem é esse filho do homem? Jesus. Então ele quer saber quem fala com ele. Ele olha para trás e ele vê os candeeiros e no meio dos candeeiros, Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui está identificado, está funcionando, irmãos. Como que? Quem é esse que se veste roupas, vestes talares? Sacerdote. Jesus Cristo, de fato, é o apóstolo da nossa confissão. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo também é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas nesse momento aqui, ele não está identificado como rei. Ele está identificado como sacerdote, como sumo sacerdote. João quer ver quem fala com ele. E João, de fato, verá Jesus. Mas antes de ver Jesus, João verá os 7 candeeiros de ouro. Isso dá-nos a entender, irmãos, que Jesus se manifesta através da igreja. Isso dá-nos a entender que não podemos desprezar a história da igreja, o mover da igreja, o falar de Deus através da igreja. A igreja manifesta, é para manifestar Jesus Cristo. Mas aqui então ele se identifica como sumo sacerdote. E qual livro da Bíblia fala-nos de Jesus como sumo sacerdote? Hebreus. Livro de Hebreus. Então vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Estou lendo a versão atualizada, 2:17. Assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então aqui, irmãos, no versículo 17 fala que para Jesus se tornar semelhante aos irmãos. Então João viu um semelhante a filho de homem. João viu um semelhante a nós. Sim, Jesus Cristo como sumo sacerdote, irmãos, é semelhante a nós. 1 Timóteo 2:5 fala que nós temos o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, quem? Cristo Jesus, Deus. Sim, ele é Deus, mas não fala Cristo Jesus, Deus. Cristo Jesus, homem. Alguém que está lá, diante de Deus, intercedendo por você, ele é semelhante a você. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, tentado pelo diabo, tentado pelo pecado. Ele sabe, mas sem pecado. Então ele é homem de dores, ele então te compreende. João viu alguém semelhante a filho de homem. Sim, Jesus Cristo se tornou semelhante a nós, semelhante aos irmãos. O versículo 17 de Hebreus 2 diz: para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Quais são as coisas referentes a Deus em que o sumo sacerdote estava envolvido? Qual que era o trabalho do sumo sacerdote? Ele apresentava o povo a Deus uma vez por ano, ele levava lá o sangue, lá no mais íntimo da casa, lá no Santo dos Santos.
uma vez por ano, o dia da expiação, e apresentava então o povo diante de Deus, intercedia pelo povo. Mas era só esse o trabalho? Marca aí, marca Hebreus, nós vamos voltar. Vamos para Levítico 24. Levítico 24. Diz o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. 3. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Então, além de interceder pelo povo, qual outra função o sumo sacerdote fazia? Ele cuidava das lâmpadas do candeeiro. O que é candeeiro? Ei, dona Alice, você que é da outra geração? Candeeiro. Lamparina, né? Isso, candelabro. Imagina uma árvore. Então tem a haste principal e saía à direita 3 hastes e à esquerda 3 hastes. 3 mais 1 mais 3 dá quanto? Quem é bom de matemática? Você faltou dessa aula? 7. Então imagina uma árvore, né, 7 galhos com 7 lâmpadas. E o sumo sacerdote tinha que manter essas lâmpadas acesas. Onde? Onde que essa lâmpada não podia apagar? Onde ficava o candeeiro? No santo lugar. E o que ficava lá atrás do véu, no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Lá atrás do véu tinha lâmpada? Hã? Nós cantamos, o véu que separava, já não separa mais, a luz outrora apagada. Agora brilha, mas antes. Que luz é ele que está falando? Lá no Santo dos Santos, lá não tinha luz. Tinha luz aqui, no santo lugar, onde trabalhavam os sacerdotes. Mas era a responsabilidade do Arão manter o candelabro aceso. E o que fazia? Brilhar o candelabro, o candeeiro. O azeite. Então o povo tinha que trazer o azeite, e Arão com aquele azeite, então queimava ali no candeeiro. Aquele azeite, então, que era queimado, dava luz, iluminava o santo lugar. E jamais poderia se apagar. As lâmpadas deveriam continuamente brilhar, arder, iluminar o santo lugar. E esse era o trabalho do sumo sacerdote, Arão. E é esse trabalho que João vê, o Filho do Homem. Quando João olha para trás, João vê o Filho do Homem no meio dos 7 candeeiros, fazendo o quê? Cuidando desses candeeiros. Jesus, como sumo sacerdote, o que ele está fazendo lá hoje? Pelo menos 3 coisas: intercessão, inspeção e intervenção. Jesus está intercedendo por nós, junto ao Pai, ok?
Mas Jesus também está inspecionando, averiguando o estado dos candeeiros, dos candelabros. E Jesus também intervém. Como sumo sacerdote, Jesus intervém. Se a lâmpada precisa ser acesa, se precisa colocar mais azeite, ele coloca. Se precisa podar aquele pavio, se precisar apagar para acender outro, assim ele faz. Ele inspeciona. Voltando para Hebreus capítulo 2:17. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Onde que Jesus fez propiciação pelos pecados do povo? Quantas vezes Jesus fez propiciação pelos pecados do povo? Uma única vez. Quantas vezes Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quantas vezes? Quantas, Laura? Uma única vez. Para sempre. Para sempre. Nunca mais. Mas onde que ele fez? Onde foi feito essa oferta, essa propiciação? Foi no santo lugar? Foi no Santo dos Santos? Foi no Calvário. Mas, tipologicamente falando, onde que se cumpriu? No Calvário. Ok, mas o Calvário é uma figura, uma representação de quê? Do tabernáculo ali. O tabernáculo era composto pelo átrio, santo lugar, Santo dos Santos. Onde que Jesus se ofereceu? No átrio, no santo lugar ou no Santo dos Santos? Onde? Onde, Fabiano? Não. O Santo dos Santos ele já chegou trazendo sangue. Lá no tabernáculo, onde que era oferecido o sacrifício? Os animais eram mortos no altar. No altar, lá fora. Os sacerdotes ofereciam, tinha uma bacia de água, antes de entrar na casa, antes de entrar no santo lugar, lavava. Entrava na casa, entrava no santo lugar. O que ele encontrava ali? Candelabro, uma mesa com os pães, e mais à frente, o altar de incenso. Aí tinha um véu enorme, que só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Atrás do véu, tinha a arca da aliança. Ok? Então era esse. Jesus se ofereceu lá no altar, uma vez por sempre, lá no Calvário. Agora Jesus pega o seu sangue e leva até o Santo dos Santos, na presença de Deus. Mas ele se ofereceu lá no altar. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então hoje, como sumo sacerdote, ele ajuda os que são tentados. Ele socorre os que são tentados. Se você está sendo tentado, se por acaso você caiu em tentação, não desista do Senhor. Não desista. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer perdoar os seus pecados. E quer te reconciliar novamente com Deus. 3. Por isso, santos irmãos, capítulo 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então aqui o escritor aos Hebreus nos adverte, considere, olhe firmemente para o sumo sacerdote da sua confissão. Considere atentamente Jesus. Considere
atentamente Jesus como sendo o sumo sacerdote da nossa confissão. Também Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Também, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Uma das primeiras vezes quando eu li, irmãos, a escolha de Deus para sumo sacerdote em Israel, Deus escolheu Arão. Eu não achei aquilo estranho. Mas não foi Arão que fez o bezerro de ouro? Como é que Deus escolhe esse Arão? Ele fez Israel pecar. Ele deixou o povo desenfreado. Ele trouxe a ira de Deus sobre o povo. Mas foi ele mesmo que Deus escolheu para ser sumo sacerdote. Então eu achava estranho, não entendia. Mas o que diz aqui a Bíblia? O sumo sacerdote tem que se compadecer, tem que se condoer. Arão, então, lembrando do seu próprio pecado, poderia se compadecer do povo de Israel, quando o povo de Israel falhasse. E Arão, sendo alguém experimentado na misericórdia, mostraria também misericórdia ao pecador. O sumo sacerdote tem que ser capaz, tem que ter capacidade para condoer dos ignorantes e dos que erram. Lá vem o pecador arrependido, e o sumo sacerdote não vai poder dizer para ele, mas de novo você, seu pecador. Não. Ele teria que compadecer, teria que ter misericórdia dos ignorantes e dos que erram. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Assim era o estado de Arão. Alguém que foi alvo da misericórdia de Deus. Porque se fosse tratá-lo com justiça, segundo seus atos mereciam, Arão teria perecido. Perecido imediatamente no deserto. 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Aí o capítulo vai falar que ele é constituído, Jesus é constituído sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo Melquisedeque. Outro versículo, capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, antes, 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. 6,19, 6 agora, 6,20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está dizendo que Jesus, nosso sumo sacerdote, é um precursor. O que é precursor? Vai antes. Se ele foi antes, o que compete a você? E depois, Jesus foi precursor lá no Santo dos Santos. Onde então que Deus quer que você vá? Onde Deus quer que você esteja? No Santo dos Santos. Ah, mas eu sou tão pecador, sou tão falho, desvio tanto. Mas não é esse o desejo de Deus para você, que você fique errante, mas que você fique naquele lugar onde Jesus entrou primeiramente, no Santo dos Santos. Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também, capítulo 7,
versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmão, você precisa desistir do seu caso? O seu caso é insolúvel? Não há salvação para a sua situação? Não há salvação para você? Então nós temos aqui, irmãos, uma palavra de grande alento, de grande ânimo. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Mas eu pequei, vivendo sempre para interceder por eles. Por que Jesus tem esse trabalho de interceder sempre por nós? Por que Jesus não intercede só uma vez? Por quê? Por que, Vandi? Por que Jesus tem que interceder por você, interceder por você, interceder por você, interceder de novo? Porque continuamente pecamos. Mas essa é a função de Jesus. Continuamente intercedendo por nós. Nós vamos ver isso em 1 João. Também, 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Se Hebreus quer nos ensinar algo, irmãos, guarde na sua mente. Se você não sabe do que se trata o livro de Hebreus, guarde pelo menos esse assunto. Eu tenho um sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus. Então, se alguém te perguntar, de que fala o livro de Hebreus? Eu tenho um sumo sacerdote à destra de Deus. Ok? Guarda isso aí. Eu tenho um sumo sacerdote à destra de Deus. É isso. O essencial de tudo que Hebreus fala. Possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Os sacerdotes terrenos ofereciam sangue de animais. Mas agora, o que Jesus vai oferecer? Seu próprio sangue. Jesus vai oferecer o seu próprio sangue. Ofereceu o seu próprio sangue. Capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo tabernáculo, ou no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, nos tocante à consciência, sejam ineficazes, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Também, versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quantas vezes Arão entrou no Santo dos Santos? Quando foi edificado o tabernáculo no deserto? No primeiro ano da saída, no segundo ano? Acho que foi no segundo ano, né? Segundo ano. Arão viveu toda aquela jornada
Então vamos supor que Arão entrou 38 vezes lá no Santo dos Santos, levando sangue de animais. Mas Jesus, uma única vez. Quando ele morreu, o véu rasgou. E agora Jesus subiu e está à direita do Pai. Está lá. Agora o Santo dos Santos é um compartimento só com o santo lugar. João, quando olha para trás, vê Jesus no santo lugar, naquele lugar onde fica o candeeiro. Mas ali agora é um ambiente só. E de vez em quando, penso eu, Jesus vem para fora. E o que tem ali fora? A bacia. E o altar? Não, o altar ele já fez uma vez por todas. Mas tem a bacia. Lá na bacia tem água. Para lavar quem? Ele mesmo? Lavar você. Lavar a mim. Vamos lá, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Primeiro João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, a luz jamais poderia ser apagada no tabernáculo, no santo do santo, no santo lugar. Jamais. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Sempre o candeeiro deveria estar aceso. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, onde? Onde é que nós mantemos comunhão com Deus? Na nossa explicação aqui, no santo lugar, dentro da casa. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, se dissermos, eu estou na casa de Deus, a casa de Deus convém santidade, e andarmos nas trevas, onde que seriam as trevas? Lá de fora da casa. A Bíblia fala que espiritualmente, irmão, nós estamos passando por uma noite. Espiritualmente estamos passando por uma noite. O mundo jaz no maligno. Fora da casa de Deus é trevas. Então se você disser, eu estou andando na luz, mas você está andando no mundo, você está andando em trevas. Você está mentindo e não está praticando a verdade. 7. Se porém andarmos na luz, você vai estar na luz se você estiver ali na presença do candeeiro, lá dentro da casa. Se você estiver lá dentro da casa de Deus, você estará na presença da luz. Jesus Cristo, sumo sacerdote, está cuidando daquele candeeiro, e aquele candeeiro está iluminando, está brilhando. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, o Filho do Homem, Jesus Cristo, sumo sacerdote, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vamos confessar os pecados, lá junto, lá de fora, junto à bacia de água. E Jesus ali vai nos lavar, nos purificar. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que Jesus vive sempre por interceder por nós? Porque nós pecamos. E se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Se alguém disser que não precisa da água da bacia, é mentiroso. Se alguém disser que não precisa da eficácia do sangue de Cristo, é mentiroso. 2. Capítulo 2, 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Temos advogado. Então o que Jesus está fazendo hoje como sumo sacerdote? Advogando, intercedendo por nós. Apocalipse 12 fala que o Satanás, o diabo, é o nosso acusador, é aquele promotor que fica nos acusando. Mas Jesus Cristo é o nosso defensor, nosso advogado. Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que nós nos aproximamos de Deus? A palavra de Deus em Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a mensagem de Deus hoje, sempre: arrependei-vos. Essa foi a mensagem de Pedro para aquela multidão: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Convictos do pecado, então aquelas pessoas se arrependem. Aquelas pessoas colocam a fé no sacrifício de Jesus. Isso nós vemos, irmãos, a obra do altar. Jesus Cristo foi oferecido no altar. O pecador então se aproxima de Deus. O pecador, para chegar lá no Santo dos Santos, passa primeiramente pelo altar, passa primeiramente pela obra de Cristo. Pedro faz um chamado para que todos se reconciliem com Deus. Pedro aí no versículo 40 diz: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. E o que é a igreja, irmãos? Aqueles que foram chamados para fora dessa geração perversa. O evangelho é pregado a todo mundo, a toda essa geração. E o evangelho chama as pessoas para virem para a casa de Deus. Venham para a casa de Deus. Mas aí a pessoa vai se aproximar da casa de Deus. Então a primeira coisa que ela encontra, o altar, a obra de Jesus. Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Vai passar também pela água, por aquela bacia, por aquela pia, aquela água. Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra, 41, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Agora, quase 3.000 novos sacerdotes. Aquelas pessoas que se converteram, se tornaram sacerdotes. E agora, vão fazer o quê? Servir a Deus. Como? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Podemos dizer, perseveravam na palavra. Jesus Cristo diz que pela sua palavra nós estamos limpos. Pela sua palavra nós somos purificados. Jesus Cristo lava a igreja pela palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então essa é a eficácia da palavra de Deus, nos purificar.
Aí você entra no santo lugar. Perseveravam na comunhão. Se alguém disser que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, é mentiroso. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então você entra no santo lugar, você vê o candeeiro com a iluminação, com a luz. Se você andar na luz do candeeiro, na luz da casa de Deus, você então tem comunhão com seus irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Perseveravam no partir do pão. À sua direita tinha uma mesa com 12 pães. Aqueles pães eram trocados todo dia. Davi, quando fugia de Saul, participou daqueles pães. Davi chegou ali e perguntou para o sacerdote: você não tem pão aí não? Tem uns pães, pães da proposição. Não era lícito Davi comer, mas aqueles pães foram oferecidos a Davi. Mas hoje, nós como sacerdotes, temos acesso a esse mesa com os pães. 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. 12 pães, representando a inteireza do povo de Deus. Temos comunhão com o povo de Deus no partir do pão. E perseveravam nas orações. Aí você entrava mais. Antes de chegar no véu, tinha o altar do incenso. E o que é o incenso na palavra de Deus? As orações. Deus deu a receita. Como aquele incenso tem que ser feito. Deus deu a composição, quais ervas, quais plantas deveriam ser usadas naquele incenso. E aquelas ervas, então, eram queimadas. E queimadas emanavam uma fumaça, um cheiro. Mas Deus estabeleceu que era exclusivamente dele. Era só para Deus cheirar. Se você quisesse lá no seu secreto, lá na sua casa, fazer aquela receita, você estaria condenado. Era exclusividade de Deus. Então, quando nós oramos, para quem nós devemos orar? Para nós mesmos? Mas tem gente que ora para si mesmo? Tem, Jesus falou. Como é que o fariseu orava? De si para si mesmo. Então, para quem ele estava oferecendo aquele incenso? Para ele. É proibido. A oração é para Deus. A oração não é para o seu irmão que está do lado, não. Eu vou chorar bonito para o meu irmão. Oh, glorioso Deus, eterno Pai. É para Deus. O incenso era exclusivo para Deus. A oração dos santos, que é esse incenso que sobe para Deus, é exclusividade dele. Então os irmãos perseveravam, os sacerdotes perseveravam na doutrina dos apóstolos, comparada àquela bacia, na comunhão, candelabro, no partir dos pães, partir do pão, naquela mesa dos pães, e nas orações, o altar do incenso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós temos a Jesus Cristo, sumo sacerdote, olhando todas essas coisas. Conforme nós dissemos, Jesus Cristo intercede. Sim. Mas ele também inspeciona. Jesus Cristo está no meio dos 7 candeeiros. E depois no capítulo 2 e 3, nós vamos ver que Jesus, na sua inspeção, ele repara os defeitos. Ele repara as falhas de cada candeeiro. Ele vê também o lado positivo, mas ele vê também as falhas. Os candeeiros representam a igreja, mas você pode aplicar a sua vida. Jesus Cristo é aquele que inspeciona a sua vida. Jesus Cristo é aquele que sabe todo o seu proceder. Não há como esconder atos de Jesus. E Jesus também é aquele que intervém. Então, se ele tem que manter o candeeiro, o candelabro aceso, ele vai administrar azeite. Se ele tiver que cortar algum pavio que está fumegando, se ele tiver que apagar alguém, ele vai apagar.
Vocês lembram de alguém na palavra de Deus que foi apagado? João, em 1 João, diz, irmãos, existem pecados que são pecados para morte. E por esses pecados para a morte, eu digo para vocês, não intercedam. Não orem. O que vai acontecer com aquela pessoa? Se é pecado para a morte, morrer. Vai morrer fisicamente. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele pode apagar, como pode acender. Vocês lembram? Ananias e Safira pecaram contra o Senhor e o Senhor nem deu chance. Mentiram contra o Espírito Santo. Deus não deu chance. Matou Ananias. 3 horas depois vem a esposa, Safira. O que aconteceu com ela? Morreu também. Então Jesus Cristo inspeciona, mas também intervém. E também Jesus é aquele, irmãos, que nos lava. Antes de ir para o Pai, ele tomou uma bacia, tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Jesus é aquele que, como sumo sacerdote, nos lava, nos purifica, cuida de nós. Ele quer ver-nos perfeitos para Deus. Ele quer nos ver espírito, alma e corpo santificados. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa purificação. Amém? Próxima oportunidade nós vamos considerar mais detalhes no final desse capítulo 1. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.